Salve, salve galera, eu sou o Diogo Círico, nutricionista esportivo, e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês a real função da refeição pós-treino, a função de cada nutriente e cada alimento que você deve adicionar na sua refeição, cálculos para você adequar essa refeição em relação ao seu objetivo, que é ficar monstrão, e por último, sugestões de refeições líquidas e refeições sólidas para o teu pós-treino. Vamos discutir sobre refeição pós-treino, os melhores alimentos. Bacana esse material, não é não? Então já te convido a deixar o like no vídeo e se inscrever no Growth Expert, porque esse canal tem muito conteúdo para você. Primeiro, vamos deixar bem claro que refeição pós-treino não é só mais uma entre tantas refeições. Na verdade, é aquilo que nós fazemos na academia, associado com aquilo que nós ingerimos todos os dias, que determina o que vai acontecer no nosso organismo. Para ser mais claro, é o efeito cumulativo dos teus treinos diários, com o efeito cumulativo da ingestão de alimentos diário que você faz, que vai determinar as sinalizações e os estímulos para o teu músculo crescer. As refeições pós-treino servirão para repor a energia que você gastou, repondo assim glicogênio muscular, glicogênio hepático, servirá também para repor fluidos e eletrólitos que são perdidos com a transpiração, também servirá para fornecer energia e regular o ambiente metabólico, atenuando as reações de catabolismo, degradação, quebra muscular e acelerando, acentuando, estimulando as reações de síntese, de construção de tecidos. Ah, mas é só mais uma refeição entre tantas. Acontece que essa refeição representa o primeiro suporte nutricional que você fornecerá após o estresse mecânico que você forneceu durante o treino. Então capricha nessa refeição, que é garantia de sucesso. Uma das dúvidas mais comuns: nutricionista, devo esperar um tempo até me alimentar? Ou eu já devo correr e me alimentar depois do exercício? Não existe aquela história de janela anabólica? Ah, pois muito bem. Então terminou o exercício, vá se alimentar. Não precisa esperar nem um pouquinho de tempo. Agora, janela anabólica é uma outra história, que inclusive eu gostaria muito de discutir aqui com vocês. Quem aí gostaria de um videozinho falando sobre janela anabólica? Escreve aqui nos comentários que a gente organiza esse material para vocês. Pois muito bem, se a refeição pós-treino vem com um objetivo específico, eu também preciso compreender que os constituintes dessas refeições vão determinar quais os benefícios que eu posso ter. Concordam? Começando aqui, pelo valor calórico total da refeição. Se você consome 500 calorias, 1000 calorias, 3000 calorias na refeição pós-treino, é o valor calórico que determinará qual via metabólica o teu organismo vai usar. Se ele vai acionar as vias de síntese, isso acontece quando nós temos energia sobrando, ou se ele vai acionar as vias de degradação. Isso acontece quando nós temos quantidade de energia insuficiente. Os carboidratos. Tem muita gente que pensa assim: ah, eu quero crescer seco, então eu vou consumir só whey na minha refeição pós-treino. Acontece que a presença dos carboidratos faz com que haja uma completa reação de suporte ao processo de construção muscular. Por exemplo, com a presença de glicose na circulação, eu vou acionar transportadores que farão com que haja mais energia para a construção celular. Eu tenho mais energia no músculo, assim ele realiza melhor as suas tarefas. Além disso, a presença de glicose faz com que haja a presença de insulina. E a insulina é o maior hormônio anabólico que nós podemos secretar. A insulina faz com que haja mais capacidade de síntese e ainda cessa, reduz as reações de degradação. E por último, mas não menos importante, nós não podemos deixar de falar do sistema imunológico. São as células do nosso sistema imune que fazem o primeiro contato com o músculo que foi danificado durante o exercício físico. E é glicose, a moeda energética principal do nosso sistema imunológico. Então a presença de carboidrato de forma adequada, em quantidade adequada, vai garantir que todo o ambiente do sistema imunológico esteja adequado para começar o processo de reparação do tecido muscular. A presença de fibras, através de alimentos saudáveis, como por exemplo, frutas, verduras e legumes, pode fazer com que a microbiota intestinal consuma essas fibras como fonte de energia e assim produza nutrientes muito especiais, chamados de ácidos graxos de cadeia curta, que inclusive são muito bem-vindos para o processo de recuperação muscular. A presença de vitaminas, minerais, fitoquímicos. Esses nutrientes também estão amplamente distribuídos entre os alimentos de origem vegetal. Eles podem não fornecer energia, mas eles participam de todas as reações celulares.
Por exemplo, ferro e vitamina B12 estão envolvidos no processo de construção, de síntese de células responsáveis por levar oxigênio para os tecidos musculares. Eu preciso de oxigênio para o tecido muscular produzir energia. Então, olha só, a minha dieta precisa ser completa em vitaminas, minerais, fitoquímicos. Muito bem, agora já sabemos a função de cada nutriente. Vamos identificar então como é que nós faremos o cálculo para que eu não tenha apenas a presença do alimento do nutriente, mas que essa presença realmente atenda às minhas necessidades. Então vamos olhar aqui especificamente para as proteínas, que são os elementos construtores, e para os carboidratos, que são os elementos sinalizadores e também energéticos. A recomendação para a proteína começa para indivíduos iniciantes, aproximadamente 0,25 gramas de proteína por quilo de peso para o indivíduo que está começando agora. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos vai tomar uma dose de 30 gramas de whey concentrado, já estará muito bem amparada em relação à proteína. Porém, para indivíduos intermediários, essa necessidade aumenta um pouco, vai para 0,4 gramas de proteína por quilo. Uma pessoa de 100 quilos, 40 gramas de proteína. E se eu estou falando de indivíduos bem treinados ou indivíduos hormonizados, fazem utilização de esteroides anabolizantes, esse valor sobe um pouquinho mais, vai para 0,5 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos vai consumir 50 gramas de proteína no pós-treino. Agora os carboidratos. As recomendações também começam com os indivíduos iniciantes. Eu vou recomendar 0,5 gramas de carboidrato para cada quilo de peso para quem está começando agora. Pessoa de 100 quilos, 50 gramas de carboidrato. Pessoas com nível intermediário de treinamento, aproximadamente 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Pessoas com nível avançado de treino ou pessoas que fazem utilização de esteroides, 1,5 a 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Atenção! Vocês perceberam que eu não falei gramas de peito de frango, não falei gramas de batata, não falei peso de alimento específico. Porque a depender do alimento que você utiliza, você terá um valor maior ou menor de carboidrato, de proteína. A densidade glicídica é diferente para batata doce ou para macarrão, por exemplo. Assim como a quantidade de proteína será diferente em 100 gramas de peito de frango grelhado ou 100 gramas de ovo. Baixa o aplicativo da Growth, que chama Growth Dieta e Treino, para você conseguir calcular esses macros de forma rápida e fácil. Ah, faltou a gordura, nutricionista? Não é que faltou a gordura. A gordura deixa o processo de digestão mais lento. Como consequência, vai fazer com que demore um pouco mais de tempo para os nutrientes serem levados até o músculo. Minha sugestão, deixa a primeira refeição pós-treino sem gordura. Foca em carboidrato, proteína e na qualidade desses alimentos. Inclua alimentos de origem vegetal para você ter fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos. Agora eu vou dar 3 exemplos de refeição sólida e 3 exemplos de refeição líquida para atender uma pessoa de 90 quilos. Nível intermediário de treinamento, não usuário de esteroide anabolizante. Ele vai usar 0,4 gramas de proteína por quilo e ele vai usar 1 grama de carboidrato por quilo. 40 gramas de proteína e 90 gramas de carboidrato. Se fôssemos fazer refeições líquidas para atender a essas recomendações, 45 gramas de whey protein, concentrado, 80%, mais 95 gramas de dextrose. Eu já bato aqui as recomendações de proteína e carboidrato para esse cara. Agora, eu quero fazer uma refeição pós-treino vegana, nutricionista. Não tem problema. Vamos colocar aqui, ó, 35 a 40 gramas de soy protein. O soy tem 90% de concentração. E vamos colocar como fonte de carboidrato farinha de arroz. 110 gramas de farinha de arroz me fornece 90 gramas de carboidrato. Fechei aqui, ó. Proteína e carboidrato veganos. Nutricionista, eu quero uma refeição diferente ainda. Vamos elaborar aqui, ó. Vamos contabilizar fontes de carboidrato de origem vegetal que também ofereça proteína. É mágica, nutricionista? Não. Por exemplo, farinha de aveia. Com 130 gramas de farinha de aveia, eu tenho aproximadamente 20 gramas de proteína. E eu tenho também as 90 gramas de carboidrato. Eu só preciso adicionar 20 gramas de proteína. Se eu usar Rice Protein, eu preciso apenas de 20 gramas de rice. Ou seja, estou contabilizando aqui os carboidratos da farinha de aveia, as proteínas da farinha de aveia e estou contabilizando também as proteínas do suplemento proteico. Eu não preciso que as proteínas sejam batidas só com a fonte proteica. Agora, sugestão de refeição sólida para você comer logo após o treino. Sim, porque não é uma necessidade que você consuma suplemento, que você consuma uma refeição líquida após o treino.
Pode ser refeição sólida também. Arroz com frango. 300 gramas de arroz, fonte de carboidrato, e mais ou menos 90 gramas de frango, fonte de proteína. Batata doce. O cara que quer bater fonte de carboidrato com batata doce vai ter que comer bastante. 450 gramas de batata doce para eu ter mais ou menos 90 gramas de carboidrato. E aí eu vou colocar ali 100, 110 gramas de carne moída para bater a minha meta de proteína. Ah, nutricionista, eu moro no norte, no nordeste, eu gosto de comer cuscuz. A gente tem estratégias para atender todas as regiões do país. Por exemplo, vai usar lá flocão de milho, queijo e ovo para fazer um cuscuz. 110 gramas de flocão de milho, mais ou menos 60 gramas de queijo e 2 unidades de ovo, para você bater esses valores de carboidrato e proteína que a gente estabeleceu ali nos cálculos. Gostaram do material? Gostaram das sugestões? Tem alguma dica, algum assunto que você gostaria de ver aqui no canal? Deixa nos comentários. Mas não esquece de deixar o like e se inscrever no Growth Expert, porque o canal tem muito a te oferecer.